sejam bem-vindos a mais uma conversa sobre fiscalidade automóvel. O encontro mensal onde se discutem matérias com tanto impacto nos custos de uma frota automóvel. Em estúdio, como é habitual, o Zé Farinha, CEO da Vision Portugal, o Diogo Real, da Real Gest, e eu, Rogério Lopes, editor da Fleet Magazine. A questão dos híbridos e do direito à redução do ISV, Imposto sobre Veículos, alterado depois de uma proposta do PAN introduzida no Orçamento de Estado para este ano, veio evidenciar algumas incoerências a que decidimos chamar paradoxos da fiscalidade automóvel. Artigos, benefícios, deduções a carros que não existem, por exemplo, como aconteceu durante muitos anos com os automóveis a GNC e continua a acontecer com os carros a GPL, que lembro, mantém alguns benefícios como taxas reduzidas de tributação autónoma em sede de IRS. E se sairmos do âmbito da fiscalidade, podemos até referir, por exemplo, as regras de classificação de veículos para efeitos de portagem. A verdade é que, sempre que se pretende tratar de fiscalidade automóvel, uma das dificuldades é esta. Código do IRS, código do IRC, código do IVA, código do ISV, vários artigos sobre tributação autónoma, sobre exclusões de direito à dedução do IVA, taxas normais, taxas intermédias, tabela A, tabela B. É preciso andar a saltar de código para código, de artigo para artigo, garantir que, entretanto, nenhum deles foi alterado ou, pura e simplesmente, foi suprimido, para, às vezes, conseguir chegar a alguma conclusão. Não é assim, José Farinha? Ora, bom dia a todos. Eu acho que é muito pior do que isso, Rogério, porque em Portugal nós temos um novo direito, que é o direito circulatório. E, portanto, há sempre uma circular que altera um decreto-lei, que altera uma portaria, que altera uma lei. E, portanto, nunca sabemos bem a quantas andamos. Portanto, e este tema da fiscalidade automóvel, talvez porque o automóvel em Portugal paga tudo, portanto, deve ser o único bem que paga várias vezes imposto sobre imposto, porque temos IVA sobre ISV, depois temos tributações autónomas sobre IVA e sobre ISV, e depois ainda temos a parte não aceita como gasto fiscal, onde vamos pagar IRC. E, portanto, de facto, o automóvel é bastante castigado em Portugal, mas é mais difícil do que o automóvel ser castigado, porque isso, como tu explicaste bem, portanto, nós agarramos nos códigos e encontramos a legislação, é que há sempre entendimentos novos, há sempre acórdãos novos, há sempre pareceres vinculativos, há sempre despachos, há sempre alguma coisa que altera. Já para não falar que todos os anos no Orçamento de Estado temos sempre uma alteração dedicada ao automóvel, ou às tributações autónomas, ou ao IVA, portanto, todos os anos podemos estudar, o que para nós consultores não é mau, porque mantemos não só bastante animados com o tema, como ainda por cima conseguimos brilhar sempre, porque temos sempre alguma coisa para dizer quando se fala de fiscalidade automóvel. Não? Nomeadamente quando se vai à Conferência de Gestão de Frotas da Fleet Magazine. Exato. Diogo, no teu caso, enquanto gestor que estás fora da parte contabilística e tens que gerir a parte operacional, mas estás condicionado com isto, como é que tu te sentes no meio disto tudo, do teu trabalho? Ou seja, quais são as nossas dificuldades no meio disto? Antes de mais, e derivado daquilo que adiantaste inicialmente, nós já vivemos no final do ano passado exatamente o problema desta alteração da lei dos híbridos, não é? Pronto, já tivemos esse percalço, mas acho que vivemos agora um clima de incerteza em termos de gestão de frota, sobretudo no que toca a selecionar a viatura a adquirir ou a alterar ou a estruturar uma política de frota para uma empresa. Porque, como estamos a falar, hoje em dia 1 mais 1 pode vir a ser 3. Não é 2, não é? A alteração que hoje é 1 mais 1, 2, poderá eventualmente isto porque a decisão que tu tomas hoje pode refletir-se com, passado 2 ou 3 anos, uma alteração e agravar os custos. O que me leva aqui a dizer qual é em termos de gestão, um dos pontos fulcrais quando nós fazemos investimentos ou tomamos decisões de uma política empresarial. É o risco que nós temos, em termos de gestão, o risco financeiro, pronto, os vários riscos, mas falamos aqui no risco financeiro. O nosso risco financeiro aqui é difícil de calcular, imprevisível, porque nós neste momento não sabemos em que área é que a fiscalidade vai atuar, em que moldes, em que lógica, em que sustentação e, sobretudo, em que montantes, não é? Pronto. Então, não tendo este risco clarificado, é-nos muito difícil assertivamente dizer que eu vou fazer um contrato de 48, 50 meses e que o meu custo, ou o custo da empresa, vai ser X, Y, porque pode ser X mais Y, por exemplo.
E aqui é complexo tomarmos esta decisão. Mas além da área financeira acrescente, nós temos outro problema, que é um problema que se calhar não é tão palpável, é um problema mais de recursos humanos, mais psicológico, porque o carro também é um elemento muito emocional. Temos o que é ter uma estrutura ou uma política criada de atribuição de viaturas e, de repente, devido a estas alterações fiscais, inclusive, como já aconteceu, a meio de um ano, não só no final do ano fiscal, nós, quando vamos efetuar novas compras, novas aquisições, renovações de contrato, não conseguimos garantir as frotas, ou seja, os segmentos nas mesmas posições. Ou seja, nós temos, todas as empresas têm, por segmentos, por função, responsabilidade profissional ou benefício, tem determinado segmento de viatura e, de repente, de um momento para o outro, porque isto tem sido sistemático, não é? Nós não conseguimos manter a mesma viatura. Deixa-me especificar. O que tu estás a dizer é que colocas um determinado carro dentro de um determinado escalão da tributação autónoma. Correto. E, ao haver uma alteração, como aconteceu esta no caso dos híbridos, que também afeta os motores mild hybrid, o carro subiu de preço e, ao subir de preço, entrou noutro escalão de tributação autónoma. Portanto, tu não podes deixas de poder atribuir aquela viatura àquele escalão. Certo. Exatamente. A viatura deixa de ser elegível para aquele escalão e a empresa tem duas situações a tomar. Ou assume o custo, e por vezes são custos bem mais elevados, o que também cria aqui algum desequilíbrio entre as condições que estamos a dar a um colaborador e ao outro, porque afinal de contas estamos a pagar indiretamente mais a um porque a viatura é mais cara, apesar de ser a mesma, ou então não assume o custo e tenta ser justo nesse aspecto, mas vamos ter exatamente mesmas funções, mesmas responsabilidades ou semelhantes, com viaturas diferentes, inferiores, de certeza, umas de outras. Aqui não é mensurável financeiramente, não é, mas pode criar. E alguma volta a dar a essa questão? Como é que habitualmente resolve isso? Neste precisamente estamos a passar esse problema com as compras de 2021 e está em causa aumentar, ou seja, aumentar o custo para não ferir suscetibilidades ou para não criar desequilíbrios. Porém, numa fase final da negociação é que nós vamos ver qual é o impacto desse aumento. E o impacto desse aumento é essencial para se depois tomar uma decisão. E depois isto difere de empresa para empresa. Empresas grandes, empresas pequenas, empresas que estejam a ter um resultado bom podem então agradar ou podem melhorar as condições aos colaboradores, mas uma empresa que esteja em recessão, e neste precisamente temos declivagens enormes entre empresas que cresceram com a crise do Covid, outras fecharam, não é? Essas empresas de certeza têm que ir para uma opção mais barata e têm que criar a tal diferença entre viaturas. Exatamente. Um gestor, aliás, dizia-me que 60% do trabalho dele é gerir as sensibilidades dos utilizadores dos carros e não a gerir propriamente as viaturas. Mas eu tenho a certeza que o José Farinha teria uma solução para esta questão. E chegou o Santo José Farinha. Fala-nos disso. Eu, por acaso, pegando no que o Diogo estava a dizer, e acho que deve ser uma tarefa dificílima, até porque o que se decidir este ano não quer dizer que seja válido para o ano ou para o outro. E quando se compra um carro, compra-se um carro para 3, 4 anos, 5 anos, e portanto fica sempre mais difícil. Eu acho que a partir de certo escalão de carro vale muito a pena equacionar a hipótese de se considerar que o carro faz parte da remuneração, considerar como remuneração em espécie, calcular IRS sobre o mesmo carro. Em algumas situações terá segurança social, noutras situações não terá, portanto depende da forma como é atribuído e da forma como é utilizado o carro. E nós inclusive temos no site da Vision um simulador onde se pode ver precisamente a diferença entre o que será a tributação autónoma por tipologia de carro e a sua tributação na esfera enquanto profissional do IRS e ou não da Segurança Social. E claramente, vale a pena assumir que o carro faz parte da remuneração e depois, não querendo entrar aqui em aspectos legais, se depois é um fringe benefit, se pode ser retirado, se não pode, portanto, obviamente os serviços jurídicos irão preocupar-se com isso e também há já várias jurisprudências sobre essa matéria, mas no que diz respeito à matéria exclusivamente fiscal, há claramente uma poupança enorme, porque as viaturas deixam de ser sujeitas à tributação autónoma e passam a ser sujeitas à tributação em sede IRS por quem a utiliza. Mais combustíveis, peço desculpa, combustíveis e diesel também, tributação autónoma inexistente para combustíveis e diesel. Exatamente, as viaturas com este carro, as despesas com este carro deixam de ter tributação autónoma, portanto, e passam a ser tributadas em esfera de IRS.
Essa tributação em esfera de IRS, que é calculada por uma fórmula simpática, portanto, o que é considerado rendimento em espécie é 0,75% do valor do carro vezes o número de meses em utilização. E este valor do carro vai perdendo valor à medida que o carro vai avançando na sua idade, não confundir com as depreciações económicas que estão na contabilidade da empresa, mas sim com a portaria que define o valor comercial do automóvel, e ele vai se desvalorizando até 10 anos. José, deixa-me só interromper para especificar aqui um assunto, uma questão. Tu, quando atribuis em rendimento em espécie e fazes essas contas, elas tornam-se muito mais fáceis de fazer quando tu adquires a viatura ou quando tu entras numa modalidade de aquisição. Se a viatura estiver em renting, também é possível fazer isso? Rogério, tu estás a tocar num tema muito interessante do ponto de vista contabilístico. E como eu sei que todas as pessoas que nos estão a ouvir adoram contabilidade e adorariam que eu agora desse uma aula sobre as normas de contabilidade, mas não temos tempo. Mas nem sempre um renting deve ser tratado na contabilidade como renting e na maior parte das vezes até deveria ser tratado como um leasing financeiro. Mas independentemente disso e olhando só para a legislação fiscal, não importa muito a forma como o carro é adquirido. Porque o que está em causa é valor da viatura vezes 0,75 vezes o número de meses de utilização. Da forma como nós financiamos e que depois tem consequências na contabilidade, e a principal consequência é ter um ativo ou ter um gasto de utilização na contabilidade, é irrelevante para considerarmos ou não considerarmos rendimento em espécie. E, portanto, a viatura, mesmo que seja em renting, tem esta forma de cálculo para determinação do rendimento em espécie, o que significa é que essas rendas, que neste caso vão ser reconhecidas como um gasto e não como um ativo, se for um renting, mas como é que tu aplicas não a tem tributação autónoma. Desculpa interromper-te. Como é que tu aplicas a depreciação nesse caso? Não aplico, porque a forma de tributação em sede de IRS é valor da viatura vezes 0,75 vezes o número de meses de utilização. A viatura muda de valor todos os anos de acordo com a portaria, mas não tem reflexo direto com o gasto na contabilidade, seja ele em depreciações ou em gastos de renda. Ok. Uma das vantagens de tu teres viaturas em renting e ser a empresa a gerir, Diogo, é que tu também podes gerir a própria viatura, ou seja, se tu tiveres duas viaturas semelhantes com quilometragens dispares, fora do uma prestes a atingir o valor do renting, da contratação renting e outra muito abaixo, tu podes fazer uma troca de viaturas. Sim. Tu, quando atribuis o rendimento em espécie, isto não te pode criar algum prurido interno? Sim, não. Habitualmente o que nós tentamos fazer é sempre os cálculos dos contratos das viaturas e evitar trocar viaturas ao máximo. Porém, em termos, mas isto já fora um pouco da fiscalidade, em termos de negociação convém efetivamente fazer o que estás a propor, que é trocar as viaturas, que é para depois termos as viaturas todas a finalizar o contrato em simultâneo, para se poder ter um poder negocial melhor nessa situação. Mas as trocas de viaturas, aí só, pronto, pelo menos do meu lado, ou no meu entender, deveriam ser só feitas em termos de viaturas só exclusivamente profissionais, porque de benefício, mais uma vez, estamos a falar com a parte emocional das pessoas. Em relação a quilómetros, e como o José Pedro disse bem, independentemente do número de quilómetros do contrato, em termos de IRS, se as viaturas forem lançadas a IRS, o valor da renda não está em causa. O que está em causa é o valor da aquisição. Pronto. E se a renda for maior ou menor, o que está em causa continua a ser o valor da aquisição da viatura, e são os tais 0,75%, 9% ao ano, que se paga no IRS, ou seja, não tem influência se a renda for maior ou menor. Okay. Mas acrescente também em relação ao IRS uma coisa que, conforme eu falei anteriormente da instabilidade, não é? Da falta de estabilidade, de certezas que nós temos em relação à parte fiscal, e aqui eu peço para o José Pedro me corrigir se eu estou errado, em termos de IRS nós temos tido uma estabilidade sobre a associação da viatura em sede de IRS, não é? Ou seja, aqui não tem existido grandes alterações, tem sido isto, ou seja, se nós colocarmos as viaturas em sede de IRS, temos um bocadinho mais garantia, ou pelo menos, entre aspas, ou pelo menos menos certeza que todos os anos existirão alterações, não é verdade? E se eu colocar a viatura através do IRS, seja de maneira for, eu
consigo ter um bocadinho, pelo menos, consigo arriscar, ou pelo menos ter, não posso dizer certeza, mas tenho um bocadinho mais garantia que as coisas não vão modificar de certeza, independentemente de termos de alterações de escalões de tributação autónoma, aumentos de tributação autónoma e, eventualmente, até alterações de ISV, porque o impacto, mesmo que hajam alterações de ISV, o impacto é só sobre 9% do valor da viatura, não é sobre o valor total da viatura e depois Já agora, a tributação autónoma. Diogo, tu geres viaturas para várias empresas, entre elas a LG, que tem várias dezenas de carros, mas de uma forma geral das empresas com quem tu trabalhas, a sensibilidade das empresas em relação à atribuição da viatura em espécie, do valor da viatura em espécie, não cria alguma incerteza futura quanto ao vínculo daquela pessoa de poder ser considerado numa situação qualquer delicada de despedimento? Correto. Não há alguma retração, não sentes alguma retração por parte das empresas? Há sempre, pronto, há várias questões aqui que se têm. Eu divido isto em pequenas, médias empresas ou pequenas, médias frotas, não é verdade? E pequenas, médias empresas, porque uma empresa grande tem uma hierarquia, uma estrutura completamente diferente, pode ser uma coisa mais complexa, com mais vertical, mais horizontal, e seja mais difícil fazer uma atribuição de IRS semelhante a todos os colaboradores, e depois torna-se complicado nós termos viaturas a uns no IRS, a outros como tributação autónoma. Aqui é que é o grande problema que eu vejo nas empresas, é existir uma imparcialidade em relação ao que se dá a uns e a outros. Se bem que eu acho que todas as viaturas, primeiro escalão fiscal, pronto, e sobretudo que são consideradas as profissionais, que eu chamo quase exclusivamente profissionais, essas viaturas, a meu entender, deveria-se manter em sede de IRC, irmos para a tributação autónoma mais. As restantes viaturas, em benefício, não querendo aqui criar algum atrito, costumam ser as viaturas mais caras, e costumam também ser as que têm o maior impacto em tributação autónoma, como é óbvio, e nesta parte de IRS. Estas viaturas que são mais de benefício deveriam ser, então, para mim, e a meu ver, deveriam ser consideradas mais para IRS. Nesse aspecto de alteração, ou seja, de substituição de um cargo e passar uma viatura para outra, atualmente já existe, desde que os montantes sejam realizáveis aos mesmos ou que existam, também se divide aqui em pessoas que já têm a viatura e que são colaboradores atuais da empresa, e nós vamos mudar os moldes em que ela tem, ou seja, vai passar a ter IRS. Pronto, isso depois já entra numa discussão que me ultrapassa, com os recursos humanos, com massa salarial, etc., se são grossa para o vencimento, se não há, por aí adiante, ou então uma pessoa que entra de início na empresa e que se assume que seja assim que vai funcionar, que será mais fácil, não é? Logo um acordo inicial de entrada da empresa. E, se existir esse acordo, trocando de carro ou não trocando, é irrelevante, ou seja, aquela viatura é para aquela posição. Isto é um ponto de vista. Atenção, porque depois, volto a frisar, as empresas são muito distintas, claro. Não é? O funcionamento das empresas pode variar bastante e as políticas também. Por outro lado, e aqui também passo um bocadinho a bola ao José Pedro aqui a questionar, que é, ou seja, a viatura sai vamos supor, temos uma viatura em sede de IRS a um colaborador, seja o qual for, esse colaborador sai por vontade própria ou não, e entra, ou a viatura tem que ser alocada, por exemplo, para efeitos profissionais a outro colaborador que ou não aceita, ou que se justifique mais que passe a ser tributação autónoma. Ou seja, a questão é, nós podemos alterar a viatura de IRS para tributação autónoma ou, eventualmente, o contrário, tributação autónoma para IRS, no decorrer da existência do contrato. É uma questão interessante, Sim, então, em primeiro lugar, eu concordo com a análise que o Diogo fez, até por uma outra razão. É porque, normalmente, as viaturas ditas de serviço para fins mais profissionais, não é? E, portanto, menos alocadas a diretores e administradores e que, portanto, são menos duvidosas quanto à sua utilização profissional, certo. E que, normalmente, são mais caras, não é? Portanto, normalmente até nem compensa atribuírem sede IRS quando se compara com a tributação autónoma, porque essas viaturas normalmente estão nos escalões mais baixos de tributação autónoma. Certo, exato. Quanto ao alocar ou não alocar, tanto do ponto de vista fiscal, não tem problema nenhum. Portanto, a lei é bastante clara no que diz respeito ao IRS, que é 0,75 vezes o número de meses de utilização. Certo. E, portanto, a viatura pode estar alocada 3 meses a um colaborador, 3 meses a outro, ou não estar alocada a nenhum, e esse período em que não está alocada a nenhum, então tem tributação autónoma. Para isso, o que é preciso é haver um acordo escrito com o colaborador, que aceita, obviamente, que vai pagar IRS sobre isso,
e o acordo escrito é alterado, e, portanto, a viatura pode estar ou não estar afeta alguns meses do ano. Exato. Pode estar afeta a vários, portanto, desde que não seja em simultâneo, não vão todos pagar IRS sobre a mesma viatura, mas pode ir mudando, não tem problema com isso. Daí a importância de haver um acordo escrito entre a empresa e o colaborador, e estar bem especificado. Até porque o acordo escrito permite várias coisas. Portanto, permite, para já, deixar claro quanto à utilização da viatura. Se profissional, ou seja, a percentagem, peço desculpa interromper, mas tem que existir aí, quando há um acordo escrito, será muito importante definir o que é profissional e de benefício, não é? Porque, independentemente de existirem, eu acho que não existem viaturas só de benefício, porque quase todos os colaboradores da empresa farão alguma parte profissional, nem que seja a deslocação para a empresa, que é considerada já profissional, não é? Pronto. Pronto, sim, a deslocação do cliente, claro. Não, mas esse acordo escrito até permite um melhor enquadramento no artigo 46 do Código Contributivo e esclarecer de uma vez por todas se tem ou se não tem segurança social. Portanto, que é sempre uma grande discussão entre o contabilista e o empresário, é se tem ou se não tem segurança social, e andamos muito à volta do eu acho que, enquanto que o acordo escrito esclarece. No acordo escrito podemos incluir todos os custos com a viatura, ou seja... Ou não. Não, portanto, o acordo escrito é que nos vai determinar... Combustível, portagem, pode ser, etc. Pode ser, ou se há alguns custos que não são da responsabilidade da empresa e até são da responsabilidade do utilizador. Portanto, e isso pode ficar no acordo escrito. Até porque, se não incluir, esses custos, ao reportarem à empresa, são alvo de tributação autónoma ou não? Não, se não incluir, tem a vantagem que esclarece de uma vez por todas que não tem segurança social. Portanto, essa é a grande vantagem. Ok. Queria só, Rogério, peço só desculpa, há aqui outra coisa que em relação a estas viaturas a serem atribuídas em IRS, nós deixamos de estar limitados às viaturas fiscais, ok? E poderemos até, a empresa, se tiver esse o entender, pode dar uma viatura um pouco mais bem equipada, ou seja, escusamos de estar ali fechados à viatura fiscal dos 35 mil euros, pronto, pode ser uma coisa diferente. Porque não vai influenciar em termos de tributação autónoma, desde que a viatura se mantenha sempre depois no IRS, não é? Depois há o risco de se voltar à tributação autónoma, aí pronto, passou o escalão, mas pronto. Há também esta variante, ou seja, a empresa passa a viatura à IRS e o condutor recebe a viatura. Ou seja, pode mas escusa de ser uma viatura fiscal, o que a gente chama fiscal, sim, habitualmente, não é? Pronto. Ou seja, o colaborador, no fundo, até pode escolher a viatura ou pode até beneficiar numa viatura mais melhor, bem equipada ou mais melhor. Bem equipada. Sim. Só para fazer um bocadinho um ponto de ordem e ir regressando à questão inicial dos paradoxos, o Zé Farinha tem consigo uns acórdãos muito interessantes que mostram como às vezes a intrincada lei fiscal do automóvel até pode beneficiar as empresas, porque ela pode ser sujeita a outras interpretações, não é assim? Isso até responde aqui à pergunta do Miguel Amar, portanto, e já agora apelo a todos que coloquem as vossas perguntas que nós tentaremos responder. E eu vou aproveitar para ler a pergunta do Miguel Amar, que nos diz se a utilização profissional da viatura tem ou não tributação autónoma. E, portanto, isto elenca aqui um bocadinho com o que o Rogério nos estava a explicar. E, de facto, existem dois acórdãos do CAD, portanto, o CAD é o Centro de Arbitragem para os problemas fiscais ou tributários, não é? E existem dois acórdãos de 2016. Deixa-me só especificar, fazem jurisprudência? Podem ser utilizados? Podem. Agora, a questão é, nós temos uma legislação fiscal que é clara, que não é simpática e é o que se aplica. Okay. Portanto, quando chegamos ao CAD, significa que estamos em litígio com a autoridade tributária. Portanto, significa que, de alguma forma, e foi o que aconteceu neste caso, de alguma forma, o contribuinte determinou que não tinha tributação autónoma sobre estas viaturas, portanto, é o caso do acórdão que estamos aqui a falar, e a autoridade tributária não concordou. Portanto, e havia duas hipóteses, portanto, ou ele pagava e ficava o assunto resolvido, ou ele dizia que não concordava e tinham que discutir isso em algum sítio. Portanto, podiam discutir para os tribunais ou podiam discutir no CAD. Ao discutir no CAD, e de facto o que aconteceu foi que, e a fiscalidade e a contabilidade também têm sempre este dom de até introduzir palavras que nós não conhecíamos, portanto, e no CAD aparece o conceito de empresarialidade exclusiva, que é difícil de dizer, e portanto, o contribuinte conseguiu demonstrar que um conjunto de viaturas eram de empresarialidade exclusiva, ou seja, só eram utilizados para fins profissionais.
O que é altamente complexo e altamente difícil. Eu até acho que o meu carro é utilizado só para fins empresariais, mas dificilmente vou conseguir demonstrar isso, mais que não seja porque a caminho do escritório deixo os miúdos na escola, não é? Então já tenho aqui um conflito. É questão do exclusivamente. Exclusivamente. Pronto, claro que o acórdão é mais claro que isto, diz que as viaturas só saem da empresa para fins exclusivamente empresariais, portanto nunca saem da empresa para outros fins, os colaboradores não levam as viaturas para casa há um acórdão bastante grande que tem um conjunto enorme de viaturas, tem um valor consideravelmente alto de tributações autónomas, se não me engano estávamos a falar de quase 400 mil euros e só discutiram 80 mil, não é? Vamos especificar, sem mencionar qual é a empresa e o acórdão depois poderemos colocar uma notícia no site da Fleet Magazine e partilhar também com a Vision. Especificamente, qual é a atividade da empresa, que tipo de viaturas é que estamos a falar e porque é que há essa alegação que as viaturas são utilizadas exclusivamente para fins profissionais, sendo viaturas de passageiros. Portanto, eu até vou começar, o acórdão é o 649 de 2016. Okay. A empresa percebe-se que está ligada à televisão, porque tem viaturas de reportagem, tem viaturas de todo o terreno, tem viaturas para transmissões, portanto percebe-se que está de certa forma ligado à televisão, porque no acórdão isso está cortado o nome da empresa, está cortada a atividade. E o grande argumento é que as viaturas, e conseguiram demonstrar que as viaturas são utilizadas exclusivamente para estas tarefas. E eu acho que aqui está, de facto, um grande mérito em quem fez esta argumentação e conseguiu demonstrar isso, porque é muito difícil na maioria das empresas. E, portanto, por favor, agora não vão todos não calcular tributações autónomas e dizer que fomos nós que fizemos aqui, porque depois é preciso demonstrar que as viaturas são de utilização exclusiva para fins empresariais. E, portanto, este acórdão, que obviamente constitui jurisprudência, na verdade até é bastante perigoso, porque é muito difícil demonstrar isto. Agora, vale a pena conhecer o acórdão, vale a pena perceber como isto não se encerra nos códigos e como nós podemos sempre discutir e debater isto e ir mais além se estivermos convictos e conseguirmos demonstrar que a razão está do nosso lado, porque a lei fiscal não se encerra no código do IRS, no código do IRC, portanto pode ir muito mais além. E, aliás, estes acórdãos normalmente vêm trazer para cima da mesa uma coisa que só faz falta aos outros, que é o bom senso. Não é? Eu peço para irem colocando questões, e há aqui uma, voltando um bocadinho atrás, para irem colocando questões através do chat. Há aqui uma questão colocada, aparentemente por um contabilista, ou por uma contabilista, para ficar isento de segurança social, as despesas da viatura devem ou não estar incluídas no contrato escrito com o trabalhador. Ou seja, se a empresa pagar as despesas, o rendimento em espécie tem segurança social? Pode especificar isso? Posso. Isso é um tema bastante polémico, embora me pareça a mim que o artigo 46 do Código Contributivo é mais ou menos claro. Portanto, e o artigo 46 diz-nos que não há segurança social se cumprirmos com um destes critérios. Portanto, a afetação em permanência ao trabalhador de uma viatura automóvel em concreto, portanto, que os encargos com a viatura e com a sua utilização sejam integralmente suportados pela entidade empregadora, que haja uma menção expressa da possibilidade de utilização para fins pessoais ou da possibilidade de utilização durante 24 horas por dia e o trabalhador não se encontre sobre a isenção da horário de trabalho. Portanto, o que é que isto significa? Que basta não cumprir uma destas, portanto, elas são cumulativas, para que não tenha segurança social. Portanto, a interpretação é um bocadinho ao contrário. Portanto, normalmente nós, quando lemos o artigo 46 pela primeira vez, achamos que basta cumprir uma. É ao contrário, temos que cumprir as três para pagar segurança social. E portanto, basta que, por exemplo, o argumento mais utilizado é que há encargos da viatura que são suportados pelo trabalhador. Okay. Diretamente pelo trabalhador, portanto, a empresa não suporta todos. E que, se nós pensarmos bem, até é o que acontece muitas vezes, nem que seja lavagens, simples manutenções, portanto, portagens, portanto, há muitos encargos que muitas vezes são suportados pelo trabalhador. Não é? E, portanto, são maiores os casos em que não se aplica a segurança social do que os que se aplicam à segurança social.
Agora, se é porque a lei está mal feita, não sei. Portanto, é o que está escrito no artigo 46 do Código de Conduta Parece que Civil. entramos num novo parador. Não, mas na verdade até se percebe, porque enquanto que no IRS temos uma tributação pela utilização da viatura, portanto, a questão é se essa utilização da viatura deverá contribuir para que eu tenha uma melhor reforma. Portanto, a Segurança Social não deve ser vista como um imposto, mas como um benefício. E, portanto, é ao contrário, ao limitarmos a Segurança Social, estamos a limitar o benefício desta despesa, a utilização da viatura para o cálculo da minha reforma, etc. É um bom ponto de vista, de facto. Nós estamos a aproximar-nos do final e certamente vamos ter que voltar à questão do acórdão, porque há de suscitar novas dúvidas. Eu queria também aproveitar esta oportunidade para falar dos prémios Fleet Magazine e, sobretudo, para quem é de empresas e tem uma frota de empresa, para se poderem candidatar ao prémio Frota do Ano ou ao prémio Frota Verde, onde podem ganhar um certificado Move Mais. Vão a www.premiosfleetmagazine.pt. Para além da questão dos acórdãos, tu há bocadinho afloraste uma questão que certamente iremos explorar numa das próximas edições. De qualquer modo, eu queria deixar aqui um teaser, um cheirinho, que é a questão do contrato de locação financeira ou de um contrato de locação operacional na questão do renting. Muito rapidamente, explica qual é a diferença entre estas duas questões. Ok. A grande discussão é até que ponto é que um contrato de renting, que muitas vezes até vem com letras grandes a avisar, atenção, que isto é um contrato de locação operacional, deve ser considerado como tal na contabilidade do adquirente, porque nós consideramos como locação financeira. Isto não quer dizer que assim seja. Portanto, eu acho que cabe à empresa que adquire a viatura, que adquire o serviço, identificar e enquadrar se esta viatura é um contrato, e este contrato é um contrato de locação financeira ou um contrato de locação operacional. E a grande diferença em termos contabilísticos é que a locação financeira é tratada como um ativo nos ativos da empresa, a viatura, e como um passivo, a dívida para cumprir o contrato, não é? Enquanto que um contrato de locação operacional deverá ser registado como gasto de utilização, tanto um fornecimento e serviço externo, como gasto de utilização todos os meses quando se paga a renda. Isto tem grandes diferenças nos rácios das empresas, portanto, tem diferenças na autonomia financeira, tem diferenças no EBITDA, portanto, tem diferenças na valorização da empresa, que muitas vezes o múltiplo mais utilizado assenta na base do EBITDA, e, portanto, isto pode ter uma consequência financeira na vida das empresas e não pode ser a locadora a dizer-nos como é que nós vamos enquadrar. Portanto, a contabilidade em Portugal rege-se pelo sistema de normação contabilística. Existe a norma número 9, dedicada às locações, e, portanto, a norma número 9 é bastante clara quando é que nós devemos enquadrar como locação financeira e como locação operacional. E eu atrevo-me a dizer que a maioria dos contratos de renting são, ou deveriam ser enquadrados como locação financeira, tratados como ativo e não como gasto operacional pela sua utilização. Nas empresas maiores, nas empresas cotadas que adotam as normas internacionais de contabilidade, o assunto está resolvido com a introdução da IFRS 16, portanto, que a IFRS 16 já nos manda tratar todas as locações assim. Portanto, nós registramos como ativo o direito de utilização e como passivo a obrigação de pagar esse direito de utilização. E eu acho que estamos a entrar aqui já numa matéria bastante técnica do ponto de vista da contabilidade. Sobretudo pois há incoerências nas multinacionais em que são obrigados a fazer um tratamento do IFRS de uma maneira e depois têm que o aplicar aqui porque a legislação portuguesa, ou seja, é de outra, pronto. E há algumas, ou seja, internamente têm as contas de uma forma e depois têm que vir aplicar contabilisticamente de outra. Às vezes criam alguma dificuldade. Mas a contabilidade em Portugal mudou muito em 2010, com a introdução precisamente do sistema de normalização contabilística, que é a primeira aproximação que nós temos às normas internacionais de contabilidade para todas as empresas. Portanto, o SNC, de lá até hoje, tem tido algumas alterações, umas no sentido de aliviar mais ou de limitar mais estes juízos de valor, porque depois também pode dar uso, pode dar aso a uma utilização mais abusiva da interpretação das normas. Mas eu acho que se toda a gente levar a norma nova à letra, não se vai desviar muito da IFRS 16. Sendo que essas empresas que adotam as normas internacionais de contabilidade por obrigação, porque estão cotados na Bolsa, por etc., podem também optar por, em Portugal, entregar contas de acordo com essas mesmas normas e, portanto, o problema aí fica resolvido,
claro que será uma aplicação mais complexa, etc. Não é? Voltaremos certamente a este tema numa das próximas edições. Seria desejável que isto fosse mais simplificado, não tivesse esta altura. Segundo parece, o Governo está a fazer esse trabalho de simplificar, simplificando, aumentando os impostos, como aconteceu agora recentemente com as viaturas ligeiras de mercadorias de 3.500 quilos. Voltamos-nos a encontrar daqui a um mês. José Farinha, Diogo, muito obrigado pela tua presença. Obrigado. Muito obrigado pela vossa presença também deste lado. Muito bom dia. Até daqui a um mês. Obrigado.